Olá, bom dia. Tá tudo bem com vocês? Como passaram aí essa virada de ano? Vim caminhar, mas o sol tá terrível. Tive que me proteger aqui embaixo dessa árvore. Ontem uma amiga ligou para mim para conversar, né, e desabafar um pouco, né, dos seus problemas financeiros e sociais. Aí eu vou dividir com vocês aqui um pouco da fala, né, que tive com ela. Às vezes, de repente, quem sabe, alguém que esteja vendo esse vídeo talvez esteja passando pela mesma coisa, não sei. Mas, né, vamos lá. Tem um livro, né, livro de Jó, né, cujo a pessoa dá nome ao livro, né, o Jó, ele passou por muitas dificuldades. Quem é cristão, né, e gosta, ou leitor da Bíblia, né, ele sabe, né, o que eu vou falar. Né, o diabo procurou Deus, né, para falar, né, sobre Jó, né, que Jó o amava, que Jó o respeitava por conta dos bens materiais que tinha, porque Deus prosperava muito, entendeu, Jó, dando a ele tudo do bom e do melhor. Só que Deus, ele conhece, né, o coração de cada um, e falou para o diabo que não, que ele estava errado e que ele poderia tirar tudo de Jó, inclusive sua saúde, e aprovar o diabo, entendeu, que ele estava equivocado, né? Aí o diabo foi e fez isso. Tirou os filhos de Jó, depois tirou sua riqueza e por último sua saúde, a ponto dele quase, né, perder a sua sanidade mental. Mas Jó se manteve resiliente. A esposa dele, né, como nunca tinha passado por isso e vendo o marido naquele estado, foi e pediu a Jó para renegar a Deus. Abandona esse teu Deus. E Jó não. Entendeu? Jó sendo ali resiliente, entendeu? Tendo fé em Deus, mesmo passando por tudo aquilo sem entender, ele manteve a sua fé e a sua integridade, entendeu? Ele não pecou, entendeu? Ele sofreu tanto, o sofrimento dele foi tamanho a ponto dele pedir a sua própria morte, pedir para Deus tirar a sua vida, né? Mas ele manteve sua fé e seu amor a Deus. Ele buscava entender e compreender o porquê daquilo. O livro de Jó fala sobre fé e sobre entendimento, né? Então, a gente às vezes, se a gente comparar às vezes o nosso sofrimento com o do Jó, a gente vai ver que o nosso sofrimento não chega sequer a 1% daquilo que ele passou. Entendeu? E Jó, quando ele tinha as coisas, ele tinha muitos amigos. Depois que ele perdeu tudo, todo mundo se afastou, né? E no decorrer da história, 3 amigos, né, foram visitá-lo. E ao invés de ajudar, ficaram criticando ele, falando que ele estava passando por tudo aquilo porque ele pecou, entendeu? Ele deveria ter pecado. Aí é a questão do julgamento, que hoje em dia é muito comum, né? As pessoas gostam muito de julgar, né, os outros, né? Hoje até virou moda isso, né? Aí Deus, ele estava vendo tudo aquilo, não só vendo, mas ouvindo também, né? Aí eu sei que, graças a Deus, Jó ali se manteve resiliente com a sua fé em Deus, né? Deus foi e o honrou, né? E os 3 homens que o criticaram, Deus foi, né, e repreendeu cada um deles. E Deus devolveu a ele, né, a sua saúde, devolveu para ele sua riqueza, né, e ele teve outros filhos. Então essa história de Jó, muitas vezes ela é meio como uma analogia. Às vezes a gente está passando por uma dificuldade, quando a gente se depara com uma história dessa, a gente percebe, né, e vê o quanto a nossa dificuldade é pequena. Às vezes você está passando aí por situações difíceis, às vezes você está sem dinheiro, sem amigos, sem pessoas por perto, entendeu? Mas seja forte e tenha fé em Deus. Às vezes até você está, né, sem saúde também, mas como eu falei há pouco, seja forte e tenha fé em Deus, converse com Deus,
entre no seu quarto ou caminhe, converse com o Senhor. Você pode ter certeza que Deus te ama, Ele está vendo e ouvindo. Não só você, mas as pessoas que criticam, as pessoas que te abandonaram, entendeu? E Ele não abandona seu filho de modo algum. Ele está ali perto, mesmo que você não veja, mesmo que o teu sofrimento às vezes seja tamanho a ponto que você não sinta a presença dele, mas ele está aí perto de você, ele está olhando para você, entendeu? E está querendo te ajudar, entendeu? Às vezes você está passando por isso, ou por algo que você falou, né? Como eu leio bastante, né? Sou uma pessoa, graças a Deus, muito espiritualizada, então às vezes você deve ter falado alguma coisa, ou feito algo para alguém, né? E o universo, Deus, ele de certa forma está te castigando, entendeu? Esse lance que as pessoas falam que Deus é amor, cara, Deus é amor, mas também é justiça, está escrito lá em Isaías. E muitas das vezes as pessoas falam para não temer a Deus, que é um engano, um engano muito grande. Você tem que temer a Deus sim, né? Porque Deus ele pode, né, te ajudar quanto ele pode atrapalhar. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele pode também fechar teus caminhos, ele pode te castigar, entendeu? Isso tudo é bíblico, está tudo ali na Bíblia. Infelizmente a igreja hoje prega muito esse lance, né, do materialismo, né? Porque uma vez conversando com um amigo que ele está fazendo um curso de pastor, perguntei a ele por que dessa mudança. Ele falou para mim: Márcio, salvação não dá dinheiro, pregar salvação não dá dinheiro. Então é por isso que você vai na igreja hoje e só vê esse negócio de carro, de ostentação, entendeu? De bens materiais, entendeu? Essa pregação de prosperidade, né? Que é errado, entendeu? É muito errado. Deus prometeu riqueza no céu, não foi aqui na terra. Se você nasceu para ser rico, as coisas vão acontecer no seu devido tempo. Mas não se apegue a isso, se apegue a Cristo, se apegue à palavra de Deus, procure fazer o certo, ame teu próximo como a ti mesmo, entendeu? Esse negócio de só amar a Deus, o principal mandamento da Bíblia é: amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você despreza seu vizinho, se teu colega ou teu conhecido está passando por dificuldades e você tem condições de ajudar e você não ajuda, você não está respeitando o Evangelho e muito menos amando o Senhor. E você vai ser cobrado também, entendeu? Seja nessa vida ou na próxima. Eu falo para alguns conhecidos, né, que a vida é uma semeadura. Alguns semeiam 30, outros semeiam 70, outros semeiam até 120, quem tem sorte. Mas a colheita vem do outro lado. E é algo individual. Cada um vai colher aquilo que plantou e você não vai ver. Entendeu? Às vezes eu me pego pensando: caramba, aquela pessoa que faleceu, que parecia na mídia, que todo mundo falou que era uma boa pessoa e tudo mais, quando morre, aí passa na televisão, às vezes vai milhões, né, pro enterro dela. Uma vez eu também perguntei a um colega meu: qual o mais importante, a quantidade de gente que vai no teu enterro ou a qualidade de quem está te esperando do outro lado? Isso ninguém pensa, né? As pessoas ficam querendo agradar o próximo. Está escrito na Bíblia que quem ama o mundo desagrada a Deus. E se você ama a Deus, óbvio que você vai desagradar o mundo. Entendeu? Se você é uma pessoa de fato que ama a Deus e é temente ao Senhor, você vai ser perseguido, vai ser julgado, vai ser deixado de lado. As coisas para você vai ser bem mais difícil, porque sua missão não é conquistar o mundo, mas conquistar o céu. E o céu não é para todos, tá? O céu é para super-herói, é para aqueles caras que são mais fortes. Está escrito na Bíblia que poucos serão salvos. E a pergunta que eu faço é: o que você está fazendo para garantir sua salvação, né? Então, se você tiver, ou você souber, né, que alguém está passando por dificuldade, procure ajudar, né? Procure respeitar ali aquele mandamento que é o principal deles: amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E não busque nada em troca, faça a sua parte.
Quando eu costumo dar